perfeito. Doutor Raimundo Viana, uma memória viva da economia do Ceará. Doutor, o senhor escreveu esse livro aqui, só deixa de legado essa grande obra literária. Conta um pouquinho sobre esse momento, sobre esse acervo. Eu digo que esse é o livro número 2, que é a vida pública. E agora estou comecei a preparar um da vida privada, né? Até o ponto que eu fui para a vida pública e depois voltei para a iniciativa privada. Isso aqui conta a história de um programa de atração de investimentos que começou a ser gestado lá no primeiro governo do Tasso, criou os mecanismos, aprimoramos já no governo do Ciro, uma outra modificação para melhor no segundo e terceiro mandato do Tasso, e conseguimos implantar 200 indústrias, na época 5 bilhões de dólares, né? Gerar 84 mil empregos, chão de fábrica no interior do estado, carteira assinada, e responsável por 300 e tantos mil empregos, 328 mil empregos indiretos. No final do governo, eu fiz uma carta ao Tasso, quando terminou o governo, dizendo o seguinte, que nós tínhamos sido, governo Tasso e Ciro, uma Hiroshima e Nagasaki ao contrário. As duas bombas atômicas, uma Hiroshima e outra em Nagasaki, morreram no primeiro momento quase 100 mil pessoas e 300 e tantas mil pessoas como sequela da radiação. O Ceará inverteu o ciclo migratório, as pessoas deixaram de ir para São Paulo, para os outros estados, começou a voltar gente, porque queria voltar para o seu interior, e hoje você percorre, vem Camusim, Itapipoca, Sobral, Itapajé, Pentecoste, Maranguape, Horizonte, Pacajus, Russas, Xarambubi, Iguatu, Senador Pompeu. Nós fomos de uma ponta a outra do estado, espalhando indústrias em pontos estratégicos. Você imagina o que seria a periferia de Fortaleza hoje, se essas pessoas não tivessem tido condições de uma vida digna, né, no interior do estado. Essa coisa parou nos últimos 12 anos, parou. As pessoas, o estado perdeu credibilidade. O senhor está dizendo, então, que com a atividade econômica forte no interior, impediu o êxito rural e diminuiu a capacidade de favelas aqui na nossa capital. Amenizou. Mas parou, as pessoas continuam tendo filho, a população aumentando, né? Hoje nós somos 2,2% do PIB, mas somos 4% da população. Então isso quer dizer que nós somos 50% mais pobres do que os estados desenvolvidos. Nós somos hoje o segundo estado mais pobre da federação. O que está acontecendo? Hoje tem um porto moderno, um aeroporto moderno, energia sobrando, não consegue nem transmitir. O Ceará não tem um rio perene e tem superávit de energia, e energia renovável. Por isso é que estão vindo. O Tasso e o Ciro criaram condições para que esses investimentos viessem. Agora, o que está acontecendo? O Estado está inchado. Eu costumo dizer que eu tive a grata surpresa com o funcionário público. A pessoa, quando faz um concurso público, é porque ele tem vocação para o serviço público. Essas pessoas hoje estão desprestigiadas, porque hoje tem quase 40 secretarias, cheias de cargo comissionado, né? A partir do PT e dos agregados, esse pessoal se apropriou do Estado, assim como o PT nacional se apropriou da máquina do país. Por isso que nós estamos nesse impasse. Violência, o senhor foi secretário do Tasso Gereissati. Fui secretário do Ciro durante o último ano do governo dele e fui 8 anos secretário do Tasso. O senhor recorda o número de secretarias naquela época? 16 do governo do Tasso, 16, 18 secretarias. Aí o senhor vê esse mais choque. do dobro. Isso é um custo absurdo e tira a eficiência do Estado. Basta dizer que da secretaria que eu ocupei eram 340 funcionários e eu fiquei com 55 e virou um avião. Né? Então é essa a questão, esse empreguismo por ideologia ou por, sei lá, por outra coisa. Aqui no livro do senhor, que é a saga da industrialização do Ceará, o senhor fala sobre trazer o desenvolvimento com trabalho e dignidade para os cearenses. A geração de trabalho e renda e emprego é o que fortalece o nosso Estado, é isso?
Sem dúvida é o que fortalece, porque ele tem um efeito irradiador. Então vamos lá, você monta uma fábrica ou mesmo uma empresa de serviço, mas uma fábrica que você monta no município. Eu costumo dizer que é melhor 1% de alguma coisa do que 100% de nada, de zero. Se a fábrica está lá no Japão, não paga imposto aqui. Está lá em São Paulo, não paga imposto aqui. Se ela vier aqui, se instala no interior do Ceará ou na metropolitana de Fortaleza, começa a construção civil, gera emprego, paga imposto. E paga ICMS sobre energia, paga ICMS sobre combustível. Contrata serviço, aí dá ISS para o município. Emprega, gera salário, gera consumo no município que tem massa salarial. Se você puser uma mercearia, o camarada é bem sucedido naquela mercearia, aí eu vejo que você está bem sucedido, eu abro aqui o vizinho. Divide a venda. Na terceira, quebra os 3. Quando você põe uma indústria ou um gerador, né, de desenvolvimento, o que acontece? Você contrata serviço, compra na mercearia, abastece no posto da cidade, contrata contabilidade, paga ICMS sobre energia, paga ICMS sobre comunicação, paga ICMS sobre transporte. É um efeito multiplicador. É um inverno permanente na terra do semiárido. Isso vale para todos os segmentos da economia. Temos um litoral espetacular, não tem uma política adequada de turismo. O último grande investimento de resort foi com a Ania Ribeiro e eu dei continuidade ao trabalho dela quando eu acumulei a Secretaria de Turismo. Os investidores estão desiludidos. O Estado perdeu a credibilidade. Essa é a questão. O investidor quer saber quem é que está na gestão, com quem é que eu falo. Aqui não tem. Cada um quer mandar mais do que o governador. Não estou dizendo que para Baturité conseguir uma fábrica para lá de calçados, um funcionário, numa votação, consegue baixar o incentivo e dizer assim, quando ele gerar esse número de emprego, ora, quando é que a criança precisa do leite materno? É quando, nos primeiros dias de vida. Até o colosso, a primeira mama, cria imunidade. Né? A fábrica, não, primeiro desenvolva, depois... Isso não existe. Isso é o inverso da política econômica e de atração de investimento. Doutor Raimundo, o senhor é das referências na economia, um homem de sucesso, uma experiência ímpar. Eu queria que o senhor deixasse sua mensagem para os jovens cearenses que estão nos assistindo agora. Olha, acredite no Ceará. O Ceará precisa passar por uma nova revolução de valores, né? Os valores estão sendo esquecidos. Um país com educação, se tiver uma guerra civil, tem que reconstruir o país, precisa do médico, do engenheiro, do arquiteto, do economista, do advogado e tudo. Agora, esse êxodo que nós estamos tendo, estamos perdendo cérebros, ou seja, famílias com maior poder aquisitivo estão mandando seus filhos estudar no exterior e eles não voltam mais. Porque o Estado parou. Nesses 12 últimos anos, o Estado estagnou. A violência aumentou estupidamente. As pessoas hoje, o grande investimento é em carro blindado. Aqueles que têm poder aquisitivo. Mas a população, a grande maioria, está desprotegida no ponto do ônibus, dentro do ônibus, em casa. A periferia de Fortaleza virou um sofrimento. Eu tenho pessoas que colaboram conosco em casa, eu tenho uma filha especial, eu preciso de cuidador, eu vejo o sofrimento. Tem que mandar um Uber buscar e deixar e ela morrendo de medo. Obrigado, doutor Raimundo. Muita saúde e longevidade para o senhor. Muito obrigado.